Uma pergunta que nos chega aqui, muito interessante. A pergunta é a seguinte: existem espíritos bem-aventurados? E a pessoa complementa a pergunta: espíritos bons são espíritos bem-aventurados? Eu gostaria de começar essa resposta dizendo que nós temos três classes de espíritos: os espíritos de terceira ordem, os espíritos de segunda ordem e os espíritos de primeira ordem. Os espíritos de terceira ordem são os espíritos imperfeitos. São aqueles em que ainda predominam o mal. São aqueles que se comprazem em fazer coisas erradas, em serem violentos, transgressores. Por isso que são considerados espíritos imperfeitos ou espíritos inferiores. A segunda classe é chamada de espíritos bons, ou bons espíritos, que é o que ela pergunta se são espíritos bem-aventurados. Os bons espíritos são aqueles que predominam neles a vontade de fazer o bem. Então, eles estão numa situação em que o bem neles já vencem o mal. Por isso que é chamado de espíritos bons ou bons espíritos. E a primeira ordem, que é a dos espíritos puros, são aqueles espíritos, os de primeira ordem, são aqueles que já atingiram a perfeição. Então, repetindo, terceira ordem, espíritos imperfeitos, segunda ordem, espíritos bons, primeira ordem, espíritos puros. Bem, os bons espíritos ou espíritos bons são espíritos bem-aventurados? Esta é a pergunta. E que nós respondemos o seguinte: vamos começar por Jesus. Jesus fala no seu sermão, que é conhecido como sermão de bem-aventuranças. Então, ele está falando para que nós trabalhássemos, fizéssemos a nossa parte para atingir a condição de bem-aventurado, ou seja, espíritos bons. Porque os espíritos que atingiram a luz plena são os espíritos de primeira ordem, são os espíritos puros. Então eu poderia, respondendo à sua pergunta, falar que os espíritos bons se classificam mais naquilo que Jesus falou. Porque Jesus era um espírito puro. Ele era acima, nessa classificação da ordem dos espíritos, ele estava acima dos espíritos bem-aventurados. Porque Jesus era e é um espírito de pureza total, que já atingiu a perfeição quando a gente o coloca dentro do planeta Terra. Porque ele é um espírito de luz, segundo a classificação cabalística, como João diz, que ele, no princípio existiu o Verbo estava com Deus e o Verbo era o próprio Deus, porque Jesus era tão sintonizado com Deus, com a sua pureza, que muitos o consideram Deus. E eu posso dizer que Jesus era o Deus do planeta Terra, porque é o governador do planeta, é o espírito superior do planeta, é o espírito puro que habita o nosso planeta. Mas ele não é Deus. O Deus absoluto, aquele Deus supremo que enviou Jesus como seu filho, ele é sublime, supremo e absoluto. Não tem qualificação nem comparação. E Jesus se classificaria nos espíritos puros. E as suas bem-aventuranças, quando ele fala em pobreza do espírito, em puros de coração, olha, os puros de coração são espíritos da segunda ordem, bem-aventurados ou puros, na classificação de Jesus. Porque ele fala que os puros de coração verão a Deus. Aqueles que se dedicam à justiça, à igualdade, como diz o livro dos Espíritos, o homem de bem, é um espírito puro, aquele que realiza em sua plenitude a lei de justiça, amor e caridade. Está entre os bem-aventurados citados e exortados por Jesus nas suas 9 bem-aventuranças,
que estimulam todos nós a sermos espíritos bem-aventurados ou espíritos puros, que são a mesma coisa. Obrigado, se inscreva no nosso canal e até uma próxima oportunidade. Jesus conosco sempre.